Oi, pessoal. Essa é uma aula onde vou apresentar como nós podemos modelar o ciclo de vida a partir de algumas premissas, seja para a gente identificar como irá evoluir as vendas de uma empresa ou o número de clientes de uma empresa, ou mesmo para a gente entender os potenciais fatores que levam a essas mudanças no ciclo de vida. Pessoal, fazer esse tipo de estimativa é um grande desafio. O grande problema é que muitas vezes nós não temos dados suficientes para a gente poder fazer estimativas precisas. Então, tipicamente, nós temos que construir algum tipo de modelo que ele vai ter alguns pressupostos e a partir desses pressupostos nós poderemos fazer essas projeções. Empresas que já têm mais conhecimento de mercado, que já têm dados mais concretos, ela ainda pode melhorar esses seus dados, pegando dados históricos, pegando até mesmo modelando algumas partes dessa sua premissa, e aí ela conseguiria ter estimativas melhores ao longo do tempo. Mas tipicamente, especialmente quando a gente está começando um novo negócio, dificilmente a gente tem esses dados. Por isso, normalmente a gente vai se basear em premissas mesmo. Normalmente, a gente quer fazer projeções também, nesse caso, de longo prazo, né? Então, o objetivo dessas projeções é ver como vai evoluir o número de clientes ou a venda da empresa num prazo maior e não no curto prazo. Né? Aqui o objetivo, né, não são aquelas previsões que são feitas ali quando você já tem dados históricos e você já tem um setor normalmente mais estabilizado, para você fazer projeções ali de 2 ou 3 períodos. Esse tipo de método, gente, quando você já tem dados e você já tem como estimar alguns parâmetros, existem os modelos de previsão de vendas que são muito mais precisos nesse sentido. Então, observe aqui que o objetivo desses métodos não é como nesses modelos do Box-Jenkins ou Holt-Winters, gerar uma previsão de curto prazo que seja bem precisa. Não é esse o objetivo. O objetivo é identificar como alguns parâmetros de mercado vão influenciar a evolução daquela sua oferta ao longo do tempo, para você pensar em planejamentos de longo prazo. Quando você começa a investir mais em comunicação, quando você começa a aumentar o número de funcionários para reter os seus clientes e assim por diante. Os modelos mais utilizados para fazer essa aplicação são os modelos baseados em experimentação ou repetição de compras. Esses modelos funcionam a partir de uma estimativa período a período, que pode ser mês a mês. É muito comum a gente fazer mês a mês. Algumas empresas podem fazer isso ano a ano, por um número menor de períodos, como 4, 5 anos. E normalmente você tem que ter algum tipo de previsão ou de ideia de como o mercado vai reagir a fatores ambientais e também a fatores de marketing. Normalmente, você faz isso para projetar para categorias de produtos, ou para um mercado que você está introduzindo uma inovação, ou um produto onde você ainda não tem, parâmetros muito bem definidos de mercado. Vamos trabalhar no modelo desenvolvido pelo Ferris, no livro 50 Métricas de Marketing que todo executivo deveria saber, em que ele apresenta uma forma de fazer essas projeções. Então, imagine que ele sabe que numa empresa de TV a cabo, né, a gente vai ter ali 150 casas de uma determinada cidade que vão usar os serviços num determinado período. A empresa ela tem acesso a 30 mil residências. Né? A empresa lá, o mercado onde ela está atuando tem 30 mil residências. O que seria a taxa de experimentação, então? A taxa de experimentação, gente, nada mais é do que o número de lares que utilizaram dividido pelo total de residências na área. Então, 150 dividido por 30 mil seria 0,5%. Nos casos de você ter um produto ou um serviço que ele é usado pela primeira vez pelas pessoas e depois eles podem ser repetidos ao longo do tempo, a gente projeta isso usando os conceitos de taxa de experimentação e taxa de repetição. A taxa de experimentação é basicamente o número de pessoas, né, que vão usar aquele produto em um determinado período de tempo. Ele é parecido com a taxa de penetração de mercado, mas a penetração de mercado ela leva em conta os consumidores que estão consumindo aquele produto. A experimentação, ela representa aquelas pessoas que experimentaram o produto. Pode ser que ele não esteja comprando ele mais, pode ser que ele seja abandonado, não tenha gostado daquele produto, e ele entraria nessa taxa de experimentação. Bom, então, a gente usando, para a gente chegar a esse número de pessoas que experimentam o produto pela primeira vez, a gente tem que saber qual que é a taxa de penetração que a gente tem no período anterior, né?
a taxa não, o número de pessoas que tinham naquele período, multiplicar isso pela taxa de repetição, que é o percentual de pessoas que já usaram o produto no passado e que usam o produto novamente no futuro, e você soma isso ao número de novos usuários naquele período, dado os novas pessoas que estão experimentando o produto naquele período. Normalmente, essa taxa de repetição vai ser definida, né, como um percentual de clientes que continua adquirindo aquele produto no período. Né? Pode ser um valor fixo ou pode ser um valor que pode ir mudando ao longo do tempo. As pessoas compram e depois eles repetem, depois vai caindo ou vai aumentando essa taxa de repetição de acordo com com a aceitação da sua oferta. E um ponto interessante também é que essa taxa é parecida com a taxa de retenção. Mas observe que a retenção é quando você tem um relacionamento contínuo. A taxa de repetição é uma pessoa que foi, por exemplo, num restaurante e que vai voltar naquele restaurante mês que vem. Isso seria uma taxa de repetição. Vamos manter o exemplo da TV a cabo. Então, imagine que uma empresa tenha 80% de repetição e ela tinha 10 mil pessoas no pacote em janeiro. E 3 mil novas pessoas assinaram esse pacote no próximo mês, fevereiro. Com base nisso, quantos clientes vão estar assinando esse pacote em fevereiro? Os 10 mil que tinha no período anterior, multiplicado por 80%, mais 3 mil, que vai dar 11 mil. E você pode fazer esse cálculo também para chegar ao número de novos clientes no período. Imagine que a empresa tem em setembro 20 mil assinantes e ela tinha 18 mil assinantes em agosto. Quantos novos clientes entraram naquele período? Ela vai ter, então, novos usuários, vão ser os 20 mil que ela tem, menos os que ela reteve ou que repetiram aquele pacote de um período para o outro. Então, vai ser 20 mil menos 18 mil vezes 80%, que vai ser, no final das contas, 5.600. Observem que essa aplicação é bem parecida com aquela ideia de retenção que eu já havia apresentado para vocês. Mas eu vou mostrar adiante como que em produtos onde a pessoa compra, ela não tem um relacionamento contínuo, mas ela pode voltar a comprar aquele produto, a diferença desse método vai permitir você estimar como vai evoluir seu ciclo de vida, mesmo que você não tenha um produto de relacionamento contínuo. O grande desafio, então, para a gente avaliar usar um modelo como esse, é você estabelecer como vai evoluir sua taxa de experimentação. E você tem algumas formas para fazer isso. A primeira forma, que eu chamo de formas mais estáticas, é algum tipo de pesquisa de intenção de compra ou de premissa sobre intenção de compra, ou usar dados históricos da empresa. A segunda forma é você usar algum modelo mais dinâmico, que vai usar um funil estratégico, que nós já vimos na disciplina, ou então modelos de crescimento, seja linear ou exponencial, que nós também já vimos na disciplina. Outras abordagens são abordagens baseadas nos modelos de adoção de inovações. Esses modelos são mais sofisticados, principalmente o modelo de BES, que é um modelo mais elaborado, é um modelo que vem da epidemiologia, para falar a verdade. Ele basicamente vai ver como que vai ser difundido, né? Vai ser contagiado um determinado novidade no meio social. Ou então você pode usar o modelo de Rogers também. Esses dois modelos eu vou mostrar nas próximas aulas. E podemos usar abordagens competitivas, que a gente pode usar modelos de escolha, até mesmo modelo de Fishbein para fazer isso, é possível fazer essa projeção, ou o que nós veremos em algumas aulas para frente, que são as cadeias de Markov, que são também muito úteis para essa finalidade. Os modelos de intenção de compra, essa aqui é a sequência geral. Basicamente, vamos para esse exemplo de uma pesquisa de intenção de compra. Então, imagine que foi feita uma pesquisa e 20% disseram que com certeza comprariam um produto e 50% disseram que provavelmente comprariam um produto. E aí, seria assumir, né? Então, normalmente quem trabalha em pesquisa de mercado vai colocar aqui quem disse que certamente compraria, daqueles seria entre 80% e 70% que efetivamente vão comprar. E aqueles que provavelmente comprariam, você vai usar um número ali de 20% a 30% para você representar esse número. Então, qual seria a taxa de experimentação com base nessa pesquisa? Seria 20% vezes 80, mais 0,5 vezes 0,30, que vai ser 0,16 mais 0,15, que dá 31%. Em contextos de compra, também é muito importante você ajustar a sua compra efetiva pelo número de pessoas que vão saber da existência do seu produto e também pela disponibilidade no ponto de venda. É claro que não vai ser todo mundo
que vai saber do seu produto e também vai ser em todos os pontos de venda que você vai encontrar o seu produto. Então, normalmente, as empresas têm essas métricas, inclusive, né? É muito importante monitorar, como nós já vimos anteriormente, e a própria questão da disponibilidade, isso é uma métrica importante, né? Você saber em quantos por cento dos pontos de venda o seu produto está presente. Então, quando você consegue fazer uma projeção, por exemplo, que 60%, nesse exemplo, imagine que ela acredita que 60% dos consumidores vão saber a existência do produto e o produto vai estar presente em 60% dos pontos de venda. Então, você vai ter que ajustar essa sua experimentação por essas duas medidas. Isso aqui é a mesma coisa que um funil. Você vai pegar a sua taxa que você esperaria ter de compra e multiplicar por 60% que vai saber do produto e 60% de disponibilidade. Então, 0,31 que nós calculamos anteriormente, multiplicado por 0,6 vezes 0,6 de novo, vai dar 0,1116, que é 11,16%. Se você tem 20 milhões naquela população, por exemplo, o volume de experimentação vai ser de 2,232 milhões, que é 20 milhões vezes 11,16%. E quanto será o volume comprado dessas pessoas que vão, desse público que vai experimentar o produto? Se você tiver uma estimativa de quanto em média as pessoas compram na hora que elas experimentam o produto, bastaria você multiplicar a população de experimentação por essa quantidade para ter a estimativa do volume de vendas. E como vai ser a repetição de compra desses consumidores? Então, você teve algumas pessoas que compraram um período e eles vão repetir a compra nesse período e nos posteriores. Então, dependendo do seu modelo, pode ser uma repetição anual, e aí é comum você considerar que essa repetição ocorre no mesmo ano e nos anos subsequentes. Ou então você pode ter essa repetição mensal, né? Então, imagine que você tem que fazer essa projeção mês a mês, e aí é mais comum você falar assim, ó, a pessoa que comprou esse mês, ela vai voltar a fazer compra mês que vem com uma determinada chance, que vai ser a taxa de repetição, e quando ela fizer isso, ela vai comprar um determinado número de vezes, um determinado volume. Então, como que seria essa repetição aqui? Você pegaria quantas pessoas experimentaram no período anterior e multiplica pela taxa de repetição. Esse é o número de compradores que estão repetindo a compra. E o volume de repetição é você pegar esse número de pessoas e multiplicar por qual volume ele compra toda vez que ele faz uma compra e quantas vezes ele fez a compra, que é a frequência ou as ocasiões de repetição. Então, nesse exemplo que nós estamos construindo, a gente tem 2,232 milhões de usuários no período inicial. E 10% repete essa compra no primeiro ano. Então, 10% de 2,2 milhões vai ser 223 mil compradores de repetição no segundo ano. Se a frequência de compra for igual a 4, então ele compra por ano 4 vezes e o volume de compra for 2, então 223.200 vezes 4 vezes 2 vai dar 1.785.600. Esse exemplo que eu estou mostrando, gente, ele se aplica quando você tem volume de compra, tá? Então, é quando a pessoa compra várias vezes no período e você não tem uma relação contratual. No caso de relações contratuais ou serviços recorrentes, como assinaturas, como um clube, como uma escola, nesse caso, você substitui a taxa de repetição pela taxa de retenção, como nós já vimos anteriormente ao tratar da gestão do relacionamento do cliente. Como nós já tivemos agora o volume de repetição que nós acabamos de calcular e nós temos o volume de experimentação, se nós somarmos os dois, nós teríamos o volume total vendido período a período pela minha empresa. Como nós usaremos esse modelo para fazer projeções para o primeiro ano e para os demais? Essa tabela resume essa resposta. Então, nós temos aquela pesquisa de intenção de compra, com 20% que com certeza comprarão, 50% provavelmente comprarão, e a gente vai ajustar isso pela ajuste da intenção de compra. Daqueles que com certeza comprarão, 80% efetivamente vão comprar o produto. E dos que provavelmente comprarão, 30% comprarão o produto. Então, 0,2 vezes 0,8 mais 0,5 vezes 0,3 vai dar 31%. Só que ainda tenho que ajustar pela consciência de marca e pela presença no ponto de venda. Então, esses dois elementos aqui, se eu multiplicar 0,31 por 0,6 0,6, vai dar 11,16%. A minha população-alvo é de 20 milhões. Então, dos 20 milhões, 11,16%
vão experimentar o produto no primeiro ano, chegando então a um total de 2,2 milhões, como nós já calculamos, seria a população no primeiro ano. Desses, como nós acabamos de lançar o produto, esses todos são novos, então todos esses vão experimentar o produto a primeira vez. Como nós estamos estimando que cada vez que ele experimenta o produto, ele compra uma unidade, nós temos o volume de experimentação sendo exatamente 2,2 milhões e 232 mil unidades como volume de experimentação. E, além disso, esses que experimentam no período, 10% retornam e voltam a fazer a compra, repetindo a compra ao longo do ano. Nesse caso, assume-se que ele vai fazer 4 compras ao longo do ano, mais 4 compras, e vai repetir, vai ter 2 frequências, né? Vai comprar 2 vezes, e cada vez que ele comprar, ele vai comprar 4 unidades. Então, 223.200 vezes 4 vezes 2 vai dar 1.785.600, que é o volume de repetição. O volume de repetição mais o volume de experimentação vai dar o volume total, que é de 4 milhões, aproximadamente 4 milhões de unidades vendidas. E para os próximos anos, como eu poderia fazer essa projeção? Eu posso, por exemplo, assumir que vai haver um aumento da minha presença, da minha consciência de marca e minha presença no ponto de venda, né? Então, eu vou aumentar minha presença no ponto de venda e vou aumentar aqui a consciência da minha marca. Isso vai fazer com que o ajuste da intenção de compra aumente. Então, se eu multiplicar a população por esse novo ajuste da taxa de experimentação, eu vou ter uma população total no segundo ano de 2,6 milhões. Só que desses 2,6 milhões, 2,2 já haviam comprado no primeiro período. Então, quantas pessoas vão estar experimentando aquele produto no período? Esses dos 2.619.500 menos 2.232.000, que vai dar 387.500. Essa passa a ser a população de experimentação no segundo ano. Esses vão comprar uma unidade para experimentar, gerando um volume de experimentação de 387.500. Além disso, eu tenho uma taxa de repetição de 10%, que representa esses 10%, tanto os novos quanto os antigos. Então, eu teria 10% da população total também repetindo a compra no ano, que daria, então, 261.950, 10% da população total. Se eu multiplicar isso pela frequência de compra e pela quantidade comprada, eu vou chegar ao volume de repetição, que é de 2.095.000 unidades. Somado o volume de repetição ao volume de experimentação, chegamos a 2.483.000 para o segundo ano. Observe que, como a taxa de repetição é baixa, notadamente as pessoas experimentam, então tem uma grande venda no primeiro ano, mas depois não compra mais. Sabe aquela ideia da paleta mexicana? É tipo isso, vende muito no início, depois cai a venda. E a gente poderia fazer esse tipo de modelo para os demais anos, para gerar uma projeção de vendas. Então, esse tipo de modelo ele é muito útil para você gerar essa sua projeção e conseguir gerar números a partir de premissas para você fazer sua projeção de vendas na empresa. Quanto melhor for a sua capacidade de gerar uma boa previsão usando esses números ou ter parâmetros melhores, seu modelo vai ser um melhor modelo para tomada de decisão. Além desses modelos, nós podemos usar outras abordagens para avaliar como vai evoluir a taxa de experimentação ao longo do tempo e gerar projeções parecidas com essas. Primeiro, nós vamos ver os modelos mais básicos, mais ingênuos, que eles vão ser os modelos lineares e exponenciais, que nós já vimos. Vamos usar o modelo também na próxima aula, vou mostrar como a gente usa o modelo de adoção de Roger e de Bass. Vou mostrar ainda na aula de hoje o funil de marketing e também nas próximas aulas vou mostrar como a gente usa a cadeia de Markov. Os modelos básicos, nós já vimos que basicamente parte da premissa que você vai ter um crescimento da experimentação, um crescimento de clientes que seja linear ou seja exponencial. A gente pode fazer isso, inclusive, com taxas decrescentes, né? Quando você tem perda de clientes ao longo do tempo, seja no modelo linear ou no modelo exponencial. Ele é basicamente o que nós já vimos, eu vou mostrar mais uma vez adiante. Nesse exemplo, vamos supor que uma empresa de aplicativos de transporte, ela espera chegar a 240.000 usuários que baixaram o aplicativo, ou pelo menos baixaram uma vez o aplicativo e usaram pelo menos uma vez o aplicativo ao longo de 12 meses. E ela supõe uma taxa de experimentação linear. Então, quantos usuários vão ser adicionados mês a mês? Se eu tenho 12 meses e são 240.000 ao final, eu tenho que adicionar 20.000 por mês.
Então, eu terei que entrar 20 mil a cada mês para, no final, ter 240 mil experimentado ao longo de 12 meses. No modelo exponencial, basicamente, a gente vai fazer a lógica assumindo que vai ter aquela curva exponencial de crescimento. Nós já vimos isso, que é basicamente a utilização do CAGR, né, a taxa composta de crescimento, ou então a gente pode, até naquelas formas que eu apresentei na 12C ou no Excel, para você ver a taxa de crescimento exponencial de um determinado montante, no caso, montante de usuários. Então, você poderia calcular o CAGR para saber a taxa de crescimento exponencial, inclusive para fazer projeções mês a mês. E um ponto importante é que, como é uma taxa exponencial, ela não pode começar em zero. Então, no período inicial, período 1, quer dizer, no final do primeiro período, você tem que ter uma estimativa de onde vai iniciar essa sua curva. Porque senão, você não consegue calcular, porque se você jogar zero e multiplicar pela taxa de crescimento, vai ser sempre zero. Então, ele tem que ter um valor inicial para essa curva. Então, nesse exemplo, se a taxa inicial for de 20 mil, qual seria a taxa de crescimento? Então, você tem que ter o final, vai ser, né? Então, aqui é a fórmula do CAGR, tá, gente? É o CAGR que vocês já viram. 240 mil dividido pelo valor inicial, que é 20, e vou fazer a raiz 11 disso, porque eu estou considerando já que inicia no final do primeiro período com 20 mil. E subtrai disso 1. Isso vai dar 25,35%. Vocês podem usar HP12C e pode fazer esse cálculo também. E a mesma coisa você pode fazer usando tanto os cálculos financeiros para você ver quantos clientes você vai ter mês a mês, seja no HP12C ou seja no Excel. Usando esses modelos que nós já vimos anteriormente, nós podemos saber um total de usuários, por exemplo, que nós teríamos em cada período. Então, a linha vermelha representa o número de usuários se a gente tiver um crescimento exponencial e a linha, essa linha mais bege, representa um crescimento linear. E aqui eu estou assumindo uma taxa de retenção. Então, é o mesmo cálculo que nós vimos anteriormente, você pode fazer até na 12C esse cálculo, só colocando a taxa de perda de clientes como sua taxa de juros, por exemplo, e colocando a entrada de 20 novos clientes por mês, no caso do modelo linear, partindo de 20 mil, por exemplo, e colocando 11 períodos. E, no caso do modelo exponencial, você vai colocar essa taxa de crescimento e vai colocar um valor inicial de 20 mil. E aí você pode calcular quantos usuários você vai ter mês a mês, lembrando que a sua taxa de crescimento tem que ser sempre a diferença, ela tem que levar em conta também a sua taxa de retenção. Além de usar as medidas com base no crescimento linear ou exponencial, você pode fazer o seu modelo de funil de marketing, seu funil estratégico de marketing, para que você projete quantos clientes você vai ter período a período. Então, você teria que construir um funil e ter estimativas de conversão e como vão evoluir essas conversões ao longo do tempo. E aí, como nós já vimos anteriormente, você pode projetar quantos clientes vão estar experimentando aquele produto ao longo do tempo. Vamos pegar esse exemplo de um funil linear. Então, imagine que uma empresa ela tem um funil com 3 estágios. Nesses estágios são, conhece o produto está disponível e a pessoa compra. Então, estou mantendo mais ou menos o mesmo exemplo que eu mostrei anteriormente, um funil bem simples. Ele conhece o produto está disponível no ponto de venda e ele compra. E a expectativa é que 25% das pessoas que tiverem conhecimento e acharem o produto vão comprar o produto. A empresa ela espera alcançar 50% de conhecimento no final de 24 meses e 60% de disponibilidade, sendo que ela vai partir de um valor inicial de 5% em cada uma dessas medidas. E ainda estou assumindo um crescimento linear. Então, o que eu deveria fazer aqui? Eu deveria calcular quanto que vai crescer mês a mês do meu conhecimento, mês a mês da minha disponibilidade, assumindo um crescimento linear. E aí, para calcular a minha curva, eu teria que ter a taxa de repetição. Eu imagino que eu tenho uma taxa de repetição de 70% e uma população potencial de 1,5 milhão de pessoas. Além disso, as pessoas compram para experimentar 2 unidades. Quando eles repetem a compra, eles fazem 2 vezes por período e compram, em média, 3 unidades naquela compra. Como seria a projeção dessa curva? Aqui é uma tabelinha para a gente ver como seria a base desse nosso funil. Tá? Então, ele inicia em 5% nessas duas medidas de conhecimento e disponibilidade
e chega ao final de 24 períodos com 50% de conhecimento e 60% de disponibilidade. A compra é um parâmetro fixo, que não vai variar do início ao fim. Tá? Então, quanto que vai crescer, assumindo uma premissa de crescimento linear, período a período em 24 meses? Aqui no caso, se a gente pegasse 50 menos 5, vai dar 45, e dividir por 24, vai dar aproximadamente aí seus 2%. E a mesma coisa, se pegar 60 menos 5, vai dar 55, dividido por 24, vai ser, na verdade, dividido por 23, porque a gente tem um período inicial, né? Então, dividido por 23, vai dar 2,4. Esses números aqui estão arredondados. Então, a primeira coisa que a gente poderia notar é como vai evoluir a conversão nessa minha premissa, a conversão para cada um dos estágios. Então, a linha roxa mostra um crescimento do conhecimento passando de 5% para 50% ao longo de 24 períodos. Já a disponibilidade passa de 5% para 60% ao longo de 24 períodos. Eu tenho uma compra que é fixa em 25%. E nesse segundo eixo Y, eu postei a conversão total. Lembrando que a conversão total é o produto do conhecimento vezes disponibilidade vezes a compra. Então, vocês veem que nesse modelo, onde eu tenho um crescimento linear, na verdade, a experimentação ela vai crescer. A taxa de conversão total ela cresce também numa curva. Vocês estão vendo que ela tem um formato aqui de uma curva relativamente exponencial. Isso é um ponto interessante da conversão. Mesmo que as suas medidas elas sigam uma tendência linear, a conversão geral de vários estágios vai tender para um padrão exponencial. Por isso que, nesse gráfico, onde eu projeto a população total ao longo do tempo, onde a parte azul representa a população de experimentação e a parte vermelha a população de repetição, ele vai ter um crescimento exponencial. Por quê? Você tem aqueles clientes sendo repetidos ao longo do tempo, usando aquela medida anterior, e aí esse valor vai crescendo e vai gerando aquela curva que dá um formato aí de um crescimento não tão forte, mas sim um crescimento exponencial. E se nós usarmos o funil com o método que eu apresentei anteriormente, nós podemos ter o volume de compras, tanto de repetição quanto de experimentação. No caso, nós temos aqui a linha azul, as pessoas repetindo as compras, a maior parte das vendas representando compras repetidas. E nós temos aqui a linha vermelha, a parte vermelha, a área vermelha, mostrando as pessoas que estão experimentando aquele produto naquela primeira vez. E se eu tiver agora esse funil exponencial, o que vai mudar? Observe agora que eu tenho os mesmos parâmetros. Eu inicio com conhecimento e disponibilidade em 5%, e ambos finalizam, né? A disponibilidade finaliza em 60% e o conhecimento finaliza em 50%. Só que agora ambos crescem de uma forma exponencial, usando aquele método do CAGR que nós já vimos. Então, eu iria calcular o CAGR e ver qual seria o percentual de disponibilidade de conhecimento período a período com base nessa fórmula. Estou assumindo aqui que a compra é fixa, tá? Então aqui ela não muda ao longo do tempo. E a conversão total, vocês observam que ela agora ficou bem mais forte, a tendência exponencial dela. Já que as suas conversões nos estágios desse seu funil, eles são exponenciais, a experimentação também cresce num ritmo exponencial bem mais expressivo. Isso vai se refletir nessa evolução de clientes que vai ter uma tendência muito mais forte do que no modelo anterior. Nós vemos aqui a população de experimentação crescendo na linha azul e a população de repetição crescendo muito mais rapidamente aqui nessa linha vermelha. E a mesma coisa nós vamos observar nesse padrão, que é o volume comprado. No caso, o volume de repetição também cresce muito mais rapidamente, ele demora mais para aparecer, mas depois que ele aparece, ele cresce mais rapidamente, tanto o volume de repetição e a mesma coisa acontecendo aqui com o volume de experimentação. Ou seja, essa é uma premissa de que vai demorar ali para você atingir o seu público, mas depois que você atingir, ele vai crescer muito mais rapidamente que no modelo linear. E como nós usaríamos um modelo de funil num caso de retenção? Vamos fazer um exemplo com essa aplicação. Então, a gente tem um funil estratégico, imagina que seja um novo clube de livros, e ele tem um funil com 4 estágios. Você conhece o produto, conhece o clube, você pode ter interesse ou não, você pode fazer assinatura,
e depois você pode permanecer, que é a retenção. Então, a expectativa é que 5% da população da região desse clube, que é uma cidade, vamos pegar São Paulo, por exemplo, que 5% vai tomar consciência desse produto, essa expectativa, 3% terão interesse e 15% farão assinatura. E a expectativa é que os clientes permaneçam no clube por 24 meses. Então, assim, ele acredita que, em média, os clientes vão ficar 24 meses no clube. Então, vamos lá, alguns dados para a gente fazer nosso modelo. Vamos achar a taxa de retenção, que eu já mostrei para vocês, né? É igual a 1 menos 1 dividido pelo tempo médio, vai dar 96%. A população potencial é de 8 milhões e a gente vai fazer um pressuposto diferente para introduzir o modelo de Rogers que eu vou apresentar em sequência. Então, vou agora assumir que o conhecimento ele vai seguir uma distribuição normal. Uma normal acumulada. Isso significa que ele não vai ser nem exponencial nem linear. Ele vai começar fraco, depois vai ter um crescimento exponencial e depois ele vai desacelerar. É como se você no início tivesse dificuldade para fazer as pessoas conhecerem sua marca, depois aquelas pessoas que estão no público-alvo, muitas delas vão saber rapidamente do produto devido ao boca a boca, devido ao que as outras pessoas vão falar, as indicações, e depois de um período não vai ter muito mais gente nesse público-alvo para ficar sabendo. E aí a taxa de conhecimento vai crescer cada vez uma taxa menor. Então esse é um formato de um crescimento normal para o conhecimento, que é um dos estágios do nosso funil. Observem agora como vai ser o funil dessa empresa. A gente tem aqui o conhecimento, né, que ele vai seguir uma distribuição normal. Ele vai partir, eu estou assumindo que ele parte de zero, tá? Então, partindo de zero, em 24 meses, ele atinge o valor estabelecido, que é de 5%, e você vê que agora ele tem um formato de uma curva S. E, além disso, eu estou assumindo que tanto a assinatura quanto o interesse vão ser fixos. Tá? Então, nesse caso, dos dois serem fixos, mesmo esses dois sendo fixos, a gente vai ver que a experimentação, que é a conversão total dessa sua empresa, ela vai seguir esse formato de uma curva S. Justamente porque as pessoas vão ficar sabendo daquele produto devido com um modelo ali que vai ter essa expansão, que é tipo um modelo de contágio mesmo, que é um modelo muito comum para o marketing. E aí, se a gente fizer essa projeção para o número de clientes, usando a taxa de retenção, esse seria o resultado. Então, observem que agora a gente tem um formato de novos clientes que iniciam, que é essa parte azul. Então, eles iniciam e tem esse formato de uma curva normal, né? Então, aqui você está vendo o formato da curva normal típica. E os novos clientes retidos, que são essa linha vermelha, eles vão se acumulando ao longo do tempo. E o total aqui, a gente vê o número de clientes que vão estar assinando aquele clube ao longo do tempo. No caso, se você fosse projetar isso aqui para frente, vocês verão que, não havendo novos clientes para entrar no mercado, como você tem uma taxa de retenção, esse número aqui ele vai tender a zero no infinito. Mas a gente vai ver que, mesmo nesse cenário, a gente, depois de um determinado tempo, a gente vai ter que usar um modelo de reentrada de clientes, que nós já vimos na questão na análise de relacionamento de clientes. E aí, a gente vai estabilizar de acordo com a variação da nossa taxa de clientes que eram meus clientes e voltam para a empresa, e aí eu posso ter um valor que vai variando e flutuando ao longo do tempo. Mas a gente vê um formato típico que, dado esse conhecimento que ele vai ser espalhado pelas pessoas de maneira, no início com muita dificuldade, depois vai ter um efeito boca a boca forte, que vai se estabilizar, chegando ao máximo possível daquele público, você vai ter esse formato que é bem parecido, inclusive, com o ciclo de vida. E esse é um dos motivos do ciclo de vida ter aquele formato, pelo menos nos seus estágios iniciais. Essa é uma videoaula onde eu apresentei como vocês podem usar diferentes premissas e modelos para construir o ciclo de vida do seu produto. E a partir daí você pode modelar quantos clientes você vai evoluir ou o volume de vendas em diferentes cenários. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau.